Olá, paz do Senhor. Estava aqui na minha leitura diária, né? E aí me deparei com Números 11, que vai falar da queixa dos israelitas. É uma passagem conhecida. E o sentido dessa passagem é algo nada novo, né? É o que os pregadores expõem, é o que o Senhor tem revelado para nós. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Em Números 11, do 4 ao 6, vai dizer o seguinte: um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Vamos orar primeiro? Senhor, que essa palavra seja viva em nós. Que seja o Senhor falando conosco, nos direcionando, nos conduzindo segundo a Tua verdade. Que seja o nosso alimento e que não pare em nós, mas que essa palavra transborde através das nossas vidas. Então, o que me chamou a atenção, dentre algumas coisas, é que no versículo 4 vai dizer que é um bando de estranhos que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Então, me chama a atenção porque esse movimento começa com um bando de estranhos, ou seja, não era com os filhos. Os filhos vêm logo em seguida falando. Começa com aqueles que estavam ali no meio e que começaram ali uma rebeldia e influenciaram os filhos de Israel a ter este coração rebelde. Isso nos mostra a necessidade da gente estar consciente, prestando atenção no que tem ao nosso redor, no que é falado em nosso redor. Também nos chama atenção para que a gente possa ter em nós a identidade. Porque se a gente sabe quem é, para que Deus nos chamou, para o que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, nós não nos dobramos pelos desejos do mundo. Então, a necessidade de uma identidade é o que faz a gente ter a certeza de quem somos em Deus e quem é o Deus que nos serve. Nós sabemos mais quem nós somos quando a gente sabe mais sobre o Deus que nós servimos, quando a gente sabe sobre o Deus que nós servimos. Por quê? Porque nós somos tirados dele, somos essência daquilo que ele nos formou, somos imagem e semelhança. Então, quando eu conheço o caráter de Deus, quando eu conheço quem Deus é, eu consigo conhecer mais a mim, a minha identidade, porque a minha identidade original está nele. Um outro ponto que me chama a atenção é que agora a palavra vai dizer aqui no 4 que também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. E me chama a atenção a frase deles. Vai dizer assim, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. Não vemos nada a não ser este maná. E aí nós vemos a seriedade dessa queixa. Por que nós vemos a seriedade dessa queixa? Porque esse maná era algo divino. Era um pão que descia do céu. Lá em João, vamos comigo aqui, Lá em João 6, 51, vai dizer o seguinte. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui, ó, que está escrito. E tudo na Bíblia, na minha Bíblia, tem essas frasezinhas em vermelho. Nessas versões que tem essas partes em vermelho, essas partes são as partes que Jesus, que foram falas diretas de Jesus. Então aqui quem está falando é o próprio Jesus, dizendo que ele é o pão da vida. O pão da vida que desceu do céu. Por quê? Lá diz, no 48, ó, começa no 48, vamos voltar um pouquinho. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. E esse é o pão do céu, para que todo que dele comer não pereça. Aí ele vai e se apresenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ali o maná, ele fazia alusão àquele Jesus que desceria do céu para que a gente pudesse se alimentar e que a gente pudesse ter vida. Então, quando essa frase fica com mais peso quando a gente compreende isso. Quando a gente compreende que eles não estavam apenas rejeitando uma comida. Não é como se eu estivesse rejeitando, eu não gosto muito de macarrão, eu não gosto tanto de tal coisa. Não é nesse sentido. Eles estavam rejeitando a vida que o Deus estava dando a eles. Quando eles pedem para voltar para um local de escravidão, eles não estão pedindo somente para voltar para um local de escravidão físico. Tem todo um sentido espiritual aqui. Então, o sentido é retornar a um lugar de algemas, a um lugar de morte, a um lugar de escravidão, em detrimento de ter os seus desejos alimentados, em detrimento de comer tudo que há de terreno aqui que sacia a alma. Olha o que eles dizem: a nossa alma está seca. A alma, nós somos seres trinos. A alma é onde estão os desejos, as vontades, os sentimentos, as emoções. Quando a gente vê a palavra dizendo lá em Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. O que é a carne? A carne é o corpo mais a alma. É esse conjunto em que está os desejos. Então, eles aqui estão reclamando que os desejos da alma estão mortos. Só que esse é o objetivo. O objetivo da nossa vida cristã. Não é que a gente não vai comer algo que a gente goste. Não é que a gente não vai gostar e virar um robô. Não é uma lobotomia. Mas é algo em que o nosso espírito vai sendo vivificado, né, pelo Espírito Santo. A palavra vai dizer isso. E através dessa vida que o Espírito Santo nos dá, nós nos tornamos saciados nele. Só que aqueles não estão saciados nele. Aqueles querem as coisas dos desejos dos seus corações. Então, quando a gente vai para Filipenses, vamos aqui comigo para Filipenses 3, que vai dizer sobre os inimigos da cruz de Cristo. Vai dizer aqui no 19 o seguinte: o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então, essa passagem é muito mais profunda, né, em Números. Nós vemos ali, podemos tirar ali algumas verdades, e entre elas com quem estamos andando, quem está no nosso meio, quem estamos ouvindo. Mas Jesus andava com pecadores, sim,
mas ele andava com eles, mas eles não estavam nele. O que significa que ele estava ali por um propósito, por um objetivo, que era levar a vida, mas não para se tornar igual àqueles. Então, estamos no meio do mundo, estamos no meio de um povo, mas qual o nosso objetivo? Qual o nosso propósito? Qual a nossa identidade? Eu não estou aqui para me tornar como eles, mas sim ter a glória de Deus refletida em mim, para que eles possam ver Deus, o reino dos céus chegado, e que eles possam se inspirar em mim, não por mim mesmo, mas pelo que está em mim. E não me render aos desejos desta carne a fim de rejeitar a obra da cruz para viver o que eu quero e o meu próprio desejo. É isso que essa passagem está dizendo. São as pessoas que preferem estar algemado, estar num caminho de morte, a estar no caminho de vida, renunciando a comer deste maná que desce do céu. Então esse é um alerta, é algo que o Senhor tem nos dito, é a palavra viva dele, e que ela seja como espada em você e em mim, cortando, dividindo as medulas, nos trazendo a verdade, nos trazendo vida e trazendo o principal de tudo, que é transformação. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigada pela tua revelação, obrigada porque o Senhor nos conduz. Obrigada, Senhor, por nos mostrar e por nos conduzir, Senhor. Pedimos que seja o Senhor nas nossas escolhas, nos direcionando, nos dando vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho. Se você gostou desse vídeo, dá um like, envia para quem você acha que o seu coração queimou, para que saiba dessas verdades, aquela pessoa que você lembrou, pelo reino. Lembre-se, quando você quiser compartilhar um vídeo de pregação, seja o meu ou de qualquer pessoa, de uma palavra de vida, não faça simplesmente para ajudar aquele que está dando a palavra, mas lembrando daqueles que precisam receber uma palavra de vida, entendendo um propósito por trás da palavra de Deus. Então, se esse vídeo te fez lembrar de alguém, compartilhe para que essa pessoa também seja alcançada.